Fala, torcedor vascaíno, estamos de volta aqui para mais um vídeo no meu, no seu, no nosso canal Jack Vasco. Hoje é quarta-feira, dia de clássico Vasco e Fluminense. E lugar de torcedor do Vasco é no Maracanã, e também aqueles que não têm condição aí de pagar o ingresso, né? Torcer, tá aí na televisão e assistir o jogo e torcer para o Vasco ter aí uma excelente vitória contra o Fluminense. Mas eu quero convocar aqui a toda a torcida vascaína a fazer uma torcida crítica. Crítica porque nós sabemos que o nosso Vasco da Gama não conseguiu aí, certo? Formar um time com condição de disputar os principais campeonatos nesse ano de 2025. Então a gente não pode relaxar, gente. A gente não pode continuar com essa coisa de uma vitória, a gente já acha que tá tudo maravilhoso, a gente esquece todos os problemas, né? E começa a comemorar a lampejos de bons jogos, certo? E esquecemos que nós somos um time grande, somos uma potência esportiva do futebol no Brasil, somos uma das maiores marcas, certo? Do futebol brasileiro e também até mundial. E nós não podemos aceitar viver de lampejos esportivos, uma vitória aqui e outra acolá, e a gente fica comemorando isso. Olha, a gente vê aonde o time do Vasco vai, em toda a região do Brasil, em todo o estado brasileiro, como o Vasco é recebido com uma grande massa de torcedor. E a torcida do Vasco, principalmente ali os torcedores mais jovens do Vasco, ficam ali numa idolatria a jogadores que não tem representatividade nenhuma, não tem importância nenhuma, pegando autógrafo de jogador que não marcou nada no futebol, que não venceu nada no futebol, que são pernas de pau, entendeu? O Vasco, você pinça ali um ou outro jogador que tenha qualidade. Nesse atual elenco do Vasco, você pode ali pinçar o goleiro, Léo Jardim, o Verratti, o Felipe Coutinho, que, poxa, né, ganhou, mas hoje, no presente, ele não consegue desempenhar, né? Então são pinçados ali dois ou três jogadores que realmente têm relevância no futebol. O resto são tudo cabeça de bagre. Isso aí é inadmissível. Um clube de futebol como o Vasco da Gama não ter jogadores que verdadeiramente sejam importantes para o futebol brasileiro, sejam pessoas que realmente sejam vencedores, como na década de 90, quando o Vasco tinha Mauro Galvão na zaga, quando o Vasco tinha Edmundo no ataque, Evaí, né, Carlos Germano, Ramon, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Viola, Euler. Todos esses jogadores passaram pelo Vasco. Então, quer dizer, jogadores realmente que tinham peso, jogadores importantes, jogadores que quando entravam em campo, o adversário já tinha que se preocupar, entendeu? O adversário do Vasco tremia quando o Vasco entrava em campo, porque o Vasco conseguia, o time do Vasco era tão forte que ele competia com qualquer clube europeu, né? No Mundial, o Manchester, que era colocado como o melhor time do mundo, foi uma sapecada do Vasco, entendeu? No Maracanã. Só para vocês terem uma ideia. Então é o seguinte, hoje em dia, o torcedor jovem do Vasco tem que ficar ali pedindo autógrafo de pessoas que você nem conhece o nome, certo? Eu não consigo gravar o nome dos jogadores do Vasco, tirando aí o goleiro Léo Jardim, Tietê, Paulinho, o Jair, o Felipe Coutinho, o Paê, o Verratti. Esses outros jogadores, cara, eu não consigo firmar na minha cabeça, porque eles não têm relevância. Então, eu queria convocar você que é torcedor do Vasco, que você que tem desejo de ver o Vasco campeão, que não quer morrer sem ver o Vasco voltar a ser campeão, a se indignar, sabe, com a gestão que é feita no Vasco hoje, né? Uma gestão fraca, uma gestão inútil, uma gestão omissa, uma gestão covarde, né? Uma gestão que transfere responsabilidade, uma gestão que só sabe choramingar e contar história,
para boi dormir, uma gestão que quando entrou prometeu várias coisas, não cumpriu nada e agora fica falando, poxa, não consegui, né? Fazer o quê? A gente tentou, como é que pode um presidente de um clube dizer que tentou e que agora tem que dormir com esse barulho porque não conseguiu? Ah, não posso ir atrás de jogador porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Faz dinheiro, irmão. Faz dinheiro. Você foi eleito para isso, para trabalhar, para trazer investidor. Você só pensa em vender o Vasco. Você acha que toda a solução é vender o Vasco. Primeiramente que você já vacilou. Se o seu intuito era revender o Vasco, você já vacilou, porque você, quando você judicializou a situação, você impediu que todo o trâmite para desvincular o Vasco da 777 fosse acontecer, que era esperar o prazo para que eles aportassem o dinheiro e não aportando o dinheiro, o Vasco pudesse tomar de volta as ações que era dela, entendeu? E ali você tomando as ações, você poderia passar para um outro dono, para um outro comprador. Não que isso aí seja a vontade minha e de tantos outros que estão aqui na internet lutando para que o Vasco volte a ser Vasco, entendeu? Lutando para que o Vasco volte a ser Vasco, entendeu? Mas já que você tinha esse intuito de revender o Vasco, por que você judicializou, mesmo sabendo que judicializando você ia dificultar ainda mais, ia prender o Vasco, ia continuar vinculando o Vasco a 777 através da justiça? Por que você fez isso? Então você é um misto de incompetência e mau caratismo, certo? E mau caratismo e vendilhão do que é o Vasco. É isso que você é. Então o torcedor vascaíno precisa se indignar. O torcedor vascaíno que quer ver o Vasco voltar a ser o que era antes, tem que pedir a saída desse Pedrinho do Vasco. É fora Pedrinho. Todo jogo no Maracanã, todo jogo em São Januário, todo jogo aonde for que o Vasco for jogar, você que é do Rio, você que é de Manaus, você que é do Espírito Santo, entendeu? Aonde tiver um vascaíno nesse país, tem que gritar e alto e bom som, fora Pedrinho. Pedrinho no Vasco vai matar o Vasco. Vai matar o Vasco. A gente precisa se livrar, certo? Desse atraso. O Pedrinho se tornou uma bola de aço que está impedindo do Vasco caminhar para frente. Está impedindo do Vasco retomar o seu legado, retomar a sua verdadeira história, retornar a ser aquilo que sempre foi, um time vencedor, um time grande, entendeu? O Pedrinho, ele não serve para ser presidente nem do Vasco e nem de coisa alguma. Ele serve para lamber bota de televisão como a Globo, por exemplo, porque ele entrou para dentro do Vasco para ser um representante daquilo que a Globo quer. É isso que ele faz lá no Vasco, entendeu? Entregar tudo que a Globo gosta, que a Globo quer que o Vasco faça, entendeu? É isso que ele foi fazer no Vasco. Ele continua vinculado com a Globo. Então, torcedor do Vasco, pelo amor de Deus, vamos se indignar, vamos se revoltar e vamos pedir a saída desse cara do Vasco. Esse cara precisa sair do Vasco para que o Vasco consiga retomar, né, o seu verdadeiro caminho, a sua verdadeira história, entendeu? A sua verdadeira missão, que é ser campeão. Essa aqui é a realidade. Fora Pedrinho.